Lady Margaret Beaufort, de 13 anos, se contorce de dor em um quarto mal iluminado no castelo de Bledsoe, em uma noite gelada de inverno de 1457 d.C. Seu grito reverbera pelos corredores de pedra, perfurando o uivo do vento como uma faca cortando seda. Cercada por velas bruxuleantes, Margaret agarra os lençóis manchados sob si, enquanto seu corpo frágil sofre espasmos de um tormento inimaginável. As parteiras murmuram orações em latim, seus rostos solenes nas sombras dançantes. Lá fora, a neve cobre o solo congelado de Bedfordshire, mas dentro deste quarto, um futuro rei da Inglaterra está sendo arrancado de uma menina que mal saiu da infância. Margaret Auburn Hare se agarra ao rosto encharcado de suor, enquanto outra onda de agonia a invade. Eles acreditam que ela está morrendo. O bebê é grande demais, seus quadris estreitos demais. Seu corpo, ainda em crescimento aos 13 anos, trabalha para dar à luz o filho que um dia governará a Inglaterra como Henrique VII. A ironia, ao que parece, não passou despercebida a ninguém presente. Nascida em meio a dificuldades, esta criança porá fim ao conflito mais brutal da Inglaterra, inaugurando a dinastia Tudor, que transformaria o mundo. Mergulhe nessas histórias não contadas de perseverança em meio à adversidade, se você estiver intrigado em descobrir verdades ocultas da história. Se você aprecia este conteúdo, clique em curtir e inscreva-se para mais. Compartilhe sua localização abaixo. É impressionante navegar por essas narrativas antigas, simultaneamente de diversos cantos do globo, unidas através do tempo e do espaço por nosso fascínio mútuo pelo passado. Lady Margaret Beaufort, que estava deitada naquela cama, não era uma dama nobre comum. Sua linhagem remontava a John de Gaunt, Duque de Lancaster, o quarto filho de Eduardo III, tornando-a descendente de reis. No entanto, como Margaret viria a entender ao longo de sua vida notável, ter sangue real podia ser tanto um presente quanto um fardo. O tumultuado cenário político da Inglaterra do século XV, à beira da Guerra das Rosas, tornou a linhagem um trunfo estratégico ou um perigo potencial. A jornada de Margaret até aquela sala de parto começou décadas antes, quando ela era apenas uma criança brincando nos jardins do castelo de Bledsoe. Nascida aproximadamente em 1443 d.C., filha de John Beaufort, o primeiro duque de Somerset, e Margaret Beauchamp de Bledsoe, ela adentrou um mundo onde as lealdades flutuavam como areia, e o matrimônio servia como o instrumento supremo da diplomacia. Seu pai faleceu quando ela tinha apenas 1 ano de idade. Alguns alegaram que ele foi morto pelas próprias mãos, após reveses militares na França o deixarem destroçado e desonrado. Outros murmuravam sobre veneno, pois suspeitas de veneno acompanhavam cada morte repentina entre a nobreza, como abutres perseguindo um exército. As circunstâncias que cercaram o falecimento de John Beaufort lançaram uma longa sombra sobre a juventude de Margaret. Em 1444 d.C., o comandante inglês John Beaufort retornou da França, onde havia liderado forças durante os estágios finais da Guerra dos 100 Anos. À medida que os territórios anteriormente conquistados por Henrique VIII gradualmente se desfaziam, os desastres militares o consumiam como um tumor maligno. Seus olhos ficaram fundos, suas mãos tremiam e ele falava cada vez menos, consumido por longas horas, olhando para o nada. Em 27 de maio daquele ano, Beaufort foi encontrado morto em seus aposentos em Wimborne Minster. A causa oficial foi febre, mas aqueles próximos a ele acreditavam que era algo mais sinistro, uma escolha entre a morte e a desonra. Aproveitando a oportunidade, a duquesa viúva, Margaret Beauchamp, rapidamente garantiu o futuro de sua filha. Aos 6 anos de idade,
A jovem Margaret foi prometida a John de la Pole, filho de William de la Pole, duque de Suffolk, entendendo que as alianças eram a única fonte de valor para uma mulher e uma criança em um mundo onde a sobrevivência dependia delas. Em 1450 d.C., uma forte aliança foi forjada entre duas influentes famílias inglesas. No entanto, a rápida maré da política fez com que esse vínculo parecesse frágil, pois Suffolk, uma das figuras-chave, teve um fim prematuro enquanto atravessava o Canal da Mancha. Isso anulou o casamento pretendido, reduzindo o acordo a um pergaminho sem valor. A queda de Suffolk foi sua participação nos arranjos da união de Henrique VI com Margarida de Anjou e na concessão do Maine e Anjou pela Inglaterra à França, uma decisão que provocou fúria entre a nobreza e a plebe. Sua morte foi brutal, mesmo para os padrões históricos. Capturado por piratas ou adversários políticos, ele foi forçado a se ajoelhar na borda do navio, onde um de seus agressores o decapitou com uma espada enferrujada, precisando de vários golpes desajeitados. As mulheres da linhagem Beaufort logo aprenderam que a sobrevivência exigia adaptabilidade. Um novo noivado ocorreu rapidamente com Edmund Tudor, conde de Richmond, meio-irmão do rei Henrique VI, por meio do casamento de sua mãe com Owen Tudor. Os Tudors, galeses arrogantes do século XV, apesar de sua linhagem duvidosa, conseguiram assegurar o favor do rei sobre as linhagens ancestrais. Owen Tudor, um oficial da corte, chamou a atenção de Catarina de Valois, viúva de Henrique V. Seu casamento clandestino causou comoção entre a nobreza, mas resultou em 2 filhos, Edmundo e Jasper Tudor. Reconhecidos por Henrique VI, foram elevados à nobreza. Em 1455 d.C., Margarida, com cerca de 12 anos, casou-se com Edmundo Tudor, em uma união que fortaleceu os laços políticos e a uniu a um futuro além de sua compreensão. A cerimônia ocorreu no castelo de Bledsoe, a mesma fortaleza onde ela havia crescido. O grande salão exibia tapeçarias ilustrando os feitos de seus ancestrais Beaufort, enquanto a capela abrigava o túmulo de seu avô, John Beaufort, conde de Somerset. Edmund Tudor, de 22 anos, endurecido pela guerra e pela política, casou-se com a adolescente Margaret. Em contraste, Margaret ainda não havia crescido o suficiente para se vestir como criança. A união foi consumada prontamente, pois não havia a costumeira espera pela maturidade física em uma época em que damas nobres eram vistas como éguas reprodutoras para fins dinásticos. A noite de núpcias deixou uma cicatriz emocional duradoura em Margaret, manifestada nos danos permanentes em seu corpo e em sua devoção religiosa ao longo da vida, beirando a obsessão. Poucos meses após o casamento, mudanças no corpo de Margaret encheram sua jovem mente de medo. Mulheres idosas ao seu redor sussurravam sobre sua condição, suas expressões revelando uma mistura de alegria por um herdeiro em potencial e preocupação por uma mãe tão jovem. A própria mãe de Margaret observou o útero em expansão da filha com profunda preocupação, pois ela tinha 18 anos quando Margaret nasceu, idade suficiente para sobreviver ao parto em segurança. Aos 12 anos, prestes a completar 13, Margaret empreendeu algo que já havia ceifado a vida de inúmeras mulheres mais velhas e robustas do que ela. No entanto, Edmundo Tudor jamais testemunharia o nascimento de seu filho. No outono de 1456 d.C., enquanto travava uma guerra contra as forças iorquinas no país de Gales, foi aprisionado no castelo de Carmarthen. Os detalhes de sua captura e morte são obscuros, envoltos pela névoa de conflitos civis e intrigas políticas. Certas histórias insinuam que ele foi capturado durante um ataque repentino, quando suas tropas estavam dispersas pelo sul do país de Gales.
outras sugerem traição de dentro de suas próprias fileiras. Se ele sucumbiu à peste em sua cela, ou foi assassinado por seus captores, é um dos enigmas não resolvidos da história. A teoria da peste proporcionou conveniência aos seus captores, visto que a doença era disseminada nas prisões medievais, e alegar morte natural os absolveu das acusações pelo assassinato de um meio-irmão real. Em 1456 d.C., Margaret, aos 13 anos, viúva e grávida, foi abandonada em um mundo à beira de uma guerra civil. A triste notícia da morte de seu marido chegou ao palácio de Lanfey, em Pembrokeshire, em novembro. O mensageiro havia atravessado o país de Gales sob uma forte chuva de novembro. Fatidicamente, Margaret rezava pela segurança do marido na capela do palácio, quando os passos do mensageiro ecoaram no frio chão de pedra atrás dela. Ao receber a notícia da morte de Edmundo, ela sentiu seu mundo se despedaçar. Jasper Tudor, irmão mais novo de Edmundo, assumiu os cuidados de sua cunhada grávida, uma atitude ao mesmo tempo galante e pragmática. Margaret deu à luz o futuro herdeiro Tudor, a criança que poderia prolongar sua linhagem real. Ele a levou para sua fortaleza no castelo de Pembroke, no país de Gales, onde os colossais muros de pedra forneciam segurança contra a crescente turbulência lá fora. Pembroke erguia-se como uma cidadela à beira do mundo, posicionada precariamente em penhascos sobre Milford Haven, onde as implacáveis ondas do Atlântico batiam persistentemente contra as rochas abaixo. Neste isolado castelo galês, Margaret passaria pela provação mais excruciante de sua juventude. A viagem a Pembroke, durante sua gravidez avançada, foi uma provação por si só. Os caminhos no inverno eram quase intransitáveis, marcados pela lama congelada e obstruídos por árvores caídas. Margaret viajou em uma liteira puxada por cavalos, e cada solavanco e solavanco transmitia dor através de seu corpo distendido. A jornada, que deveria durar 2 dias, estendeu-se para 5, enquanto manobravam em torno de rios inundados e evitavam bandos de homens armados cujas lealdades não eram claras. O castelo de Pembroke, no inverno, era um santuário rigoroso. Erguido sobre um afloramento de calcário que se eleva sobre o rio Pembroke, o castelo era um marco por quilômetros ao redor. Sua imponente torre circular, com quase 24 metros de altura, resistiu a cercos e tempestades por 3 séculos. Conforto não era sua intenção, mas sim a sobrevivência. Os aposentos do castelo eram frios e com correntes de ar, e o único calor vinha de enormes lareiras que consumiam lenha mais rapidamente do que os criados conseguiam reabastecê-la. Os aposentos de Margaret eram adornados com grossas tapeçarias para protegê-la do vento que ecoava por cada fissura na antiga alvenaria. O inverno de 1456-1457 foi excepcionalmente rigoroso. Geada se formou dentro das janelas do castelo, e a brisa do mar uivava por cada fresta nas pedras antigas. Grávida, Margaret achou desafiador atravessar até mesmo toda a extensão de seus aposentos sem se cansar. Seu corpo, em muitos aspectos ainda imaturo, se esforçava sob o pesado fardo. O médico do castelo, um estudioso versado nas universidades de Oxford e Paris, examinou-a com crescente apreensão. Seus quadris eram muito estreitos, revelou a Jasper Tudor. O posicionamento do bebê era problemático. O parto poderia ser perigoso, até mesmo fatal. O Dr. Louis Carleon, que havia feito partos para rainhas e plebeus, estudara as obras antigas de Hipócrates e Galeno, assistira a palestras das mentes médicas mais proeminentes de sua geração e acumulara 40 anos de experiência em cura. No entanto, ao examinar a mulher grávida sob seus cuidados, todo o seu conhecimento pareceu insuficiente. A pelvis de Margaret ainda não havia amadurecido. Ela ainda estava em desenvolvimento.
O bebê, dentro de seu útero, era grande, estava em uma posição problemática e apresentava sinais de sofrimento. Ele expressou suas preocupações a Jasper Tudor durante uma reunião privada na sala solar. A neve batia contra as janelas com frestas enquanto discutiam discretamente a situação de Margaret. Carleon foi direto. Jasper Tudor se viu em uma situação familiar, raramente favorável à mãe ou ao filho. Os médicos podiam manobrar o bebê, mas a morte poderia ser letal para ambos os pacientes instantaneamente. Também podiam esperar, na esperança de que a natureza se ajustasse à posição. Mas tal demora aumentava o risco de morte do bebê e de fadiga de Margaret. Outra opção era a cesárea, um procedimento tipicamente fatal para a mãe. Com apenas 25 anos, Jasper Tudor carregava a pesada responsabilidade de decidir o destino de sua cunhada. Se Margaret morresse, a linhagem Tudor cessaria com ele, um filho mais novo solteiro e desprovido de herdeiros legítimos. Se ela sobrevivesse, mas perdesse o filho, o mesmo resultado se seguiria. Consequências políticas eram grandes, assim como a afeição pessoal. Ele havia desenvolvido uma afeição pela jovem digna e inteligente que encarava a viuvez com tanta elegância. À medida que a gravidez de Margaret avançava pelos sombrios meses de inverno, sua maturidade ultrapassava sua idade. Ela dedicou seu tempo ao domínio da política, da arte de governar e de táticas de sobrevivência, reconhecendo que o conhecimento seria seu trunfo vital nas batalhas que se seguiriam. Jasper Tudor, movido por seu intelecto e tenacidade, assumiu o papel de seu mentor. Ele lhe transmitiu habilidades como discernir expressões, decifrar mensagens ocultas na retórica diplomática e navegar pela intrincada rede de alianças e rivalidades que dominava a nobreza. Margarida, além disso, mergulhou profundamente em estudos religiosos, o que causou preocupação por suas frequentes ausências. Ela passou incontáveis horas na capela do castelo, rezando fervorosamente, até que seus joelhos estivessem feridos e sangrando. Ela decorou orações em latim, mergulhou em textos teológicos e forjou um forte vínculo espiritual com Deus que a fortaleceria durante anos de conflitos políticos. Historiadores propõem que sua profunda religiosidade serviu inicialmente como um meio de lidar com a angústia do casamento precoce e da maternidade, dando significado a experiências que, de outra forma, seriam percebidas como dificuldades sem sentido. O padre do castelo, o padre Meredith, desempenhou um papel significativo na educação de Margaret, um homem que havia estudado em Cambridge antes de fazer seus votos. Ele era bem versado, tanto no aprendizado acadêmico quanto nas realidades políticas de sobreviver em uma era turbulenta. Ele incutiu nela a crença de que Deus frequentemente agia por meio de ações humanas, que a oração sem ação era fútil, mas a ação guiada pela oração poderia mover montanhas. Naquela noite fria de 1457 d.C., o trabalho de parto de Margaret começou com agonias que quase a dobraram. Ela estava caminhando pelas muralhas do castelo, seguindo as recomendações médicas para manter a saúde, quando as primeiras contrações a atingiram. A agonia que ela suportou foi incomparável, uma sensação lancinante e dilacerante, como se seu corpo estivesse sendo dilacerado ao meio. Ela se encolheu contra as fortificações de pedra, ofegante, enquanto suas damas de companhia se apressavam para ajudá-la a voltar para seus aposentos. As parteiras, mulheres experientes que já haviam dado à luz inúmeros bebês, trocaram olhares significativos. Elas reconheceram a situação. Uma mãe tentando dar à luz outra criança. A natureza forçada, além de seus limites pelo desejo humano e pela compulsão política. Elas prepararam suas ferramentas e sussurraram orações, cientes de que, antes do amanhecer,
uma ou ambas as pacientes poderiam não sobreviver. Lady Gwenllian Furstafide, a parteira-chefe, era uma mulher que fazia partos há 3 décadas. Ela aprendeu seu ofício com a mãe e a avó, carregando segredos que haviam sido passados de geração em geração entre mulheres galesas. Seu conhecimento abrangia ervas que aliviavam a dor, métodos para reposicionar bebês nascidos de nádegas e orações que fortaleciam as mulheres em trabalho de parto. No entanto, ao observar Margaret, uma palidez tomou conta de seu rosto cansado. As colegas parteiras prepararam seus instrumentos com uma precisão sombria. Entre os instrumentos, havia facas destinadas a cortar o cordão umbilical, mas também para procedimentos angustiantes demais para serem compreendidos. Havia ganchos e fórceps para resgatar bebês natimortos, misturas para confortar mães cansadas e relíquias sagradas para a intercessão divina. O quarto se encheu de fumaça de ervas queimadas, lavanda para tranquilidade, alecrim para vigor e várias plantas cujos atributos eram conhecidos exclusivamente pelas mulheres que assistiam a partos e óbitos. Por 18 horas, Margaret suportou uma dor indescritível. Seus gritos reverberaram nas paredes de pedra até que uma voz cessou, substituída por sons ofegantes e primitivos de tormento. As parteiras trabalhavam febrilmente, com as mãos brilhando de sangue enquanto se esforçavam para salvar a mãe e a criança. Dame Gwenllian empregou todos os métodos à sua disposição, incluindo massagens, reposicionamento, tratamentos com ervas e palavras motivadoras sussurradas no ouvido de Margaret. Jasper Tudor percorreu os corredores do lado de fora, seus passos ecoando contra o piso de pedra, ciente de que o destino da causa Lancaster poderia ser decidido dentro daquele quarto. Ele ouviu os gritos de Margaret através da grossa porta de carvalho, cada um o perfurando como uma faca. Criados passaram correndo com baldes de água quente e pilhas de lençóis limpos, suas expressões refletindo a gravidade da situação. O padre Meredith ajoelhou-se na capela, rezando incessantemente pela jovem cuja vida estava em perigo. À medida que o amanhecer se aproximava, as forças de Margaret diminuíam. Ela estava em trabalho de parto há quase um dia inteiro, seu jovem corpo esticado além dos limites. O Dr. Carleon, despertado de seu sono inquieto, examinou-a e falou urgentemente com Dame Gwenllian. Em estado precário, mãe e filho lutavam. Os batimentos cardíacos do bebê eram irregulares e fracos, enquanto Margaret, com hemorragia interna, tinha pulso fraco e parecia pálida como pergaminho. A escolha arriscada foi tentar a extração manual, um procedimento que poderia salvar a criança, mas que poderia potencialmente custar a vida da mãe. Dame Gwenllian, que já havia realizado essa técnica antes, agora enfrentava um desafio sem precedentes. Uma paciente jovem e pequena. Enquanto rezava silenciosamente para Santa Margarida de Antioquia, padroeira do parto, ela cuidadosamente posicionou Margaret. Com a intenção de fazer o bebê nascer, ela colocou a mão dentro do corpo da jovem. Quando o bebê finalmente nasceu, arrancado do corpo de Margaret, em um processo que quase se provou fatal, as parteiras prenderam a respiração. O recém-nascido estava pálido como um fantasma, mal respirando, coberto de sangue e líquido amniótico. Por um momento de parar o coração, a câmara permaneceu distante da respiração ofegante de Margaret e do fogo crepitando na lareira. Depois que Dame Gwenllian limpou a boca e a garganta do bebê, um choro que alterou tudo ecoou por toda parte. Um lamento fino e ressentido sinalizou o nascimento de Henrique Tudor, futuro rei da Inglaterra. Margaret, mal consciente, com o corpo severamente tenso pela experiência, ouviu o choro inaugural do filho em meio a um véu de dor e fadiga. Ela tentou alcançá-lo,
mas seus braços se recusaram a obedecer às suas instruções mentais. Dame Gwenllian posicionou temporariamente o bebê no peito de Margaret para o encontro inicial de costume, antes de levá-lo às pressas para o fogo, para ser limpo e enfaixado. Margaret olhou para o bebê com concentração desesperada, guardando na memória cada pequeno detalhe de seu pequeno rosto. O dano infligido a Margaret foi substancial e irreversível. Ao ser examinada pelo Dr. Carl Cleon nos dias seguintes ao nascimento, ele encontrou extensas lacerações e ferimentos internos que permaneceriam persistentemente sem cicatrização. O médico murmurou sobre tecidos rompidos e órgãos danificados, sobre perda de sangue quase fatal. Na adolescência, a experiência do parto de Margaret resultou na sua incapacidade de ter filhos novamente. Este primeiro parto interrompeu prematuramente os seus anos reprodutivos. Aos 13 anos, era essencialmente infértil. A sua fertilidade foi-lhe retirada como um sacrifício, por razões políticas dinásticas. A sua recuperação física progrediu dolorosamente lenta, com Margaret a lutar contra febre e infecção durante semanas. O Dr. Cleon utilizou todos os tratamentos do seu extenso repertório: sangria para equilibrar os seus fluidos, compressas de ervas para combater a infecção e vinhos potentes com infusão de ervas medicinais para lhe repor a vitalidade. Dame Gwenllian estava sempre ao lado de Margaret, alimentando-a com caldo quando seus lábios estavam rachados e observando cada alteração no seu estado. A recuperação emocional de Margaret revelou-se complexa. O trauma que vivenciou refletiu-se em pesadelos que a faziam gritar e chorar durante as primeiras horas da noite. Ela desenvolveu um medo extremo de interação física, recuando até mesmo ao mais leve toque daqueles que a atendiam. O vínculo de Margaret Beaufort com seu filho recém-nascido era tenso, devido à conexão entre sua chegada e sua agonia. Apesar de adorá-lo profundamente, ela achou difícil suportar segurá-lo, sem ser inundada pelas lembranças de seu nascimento tumultuado. No entanto, o corpo de Margaret pode ter sido despedaçado, mas seu espírito permaneceu íntegro. À medida que se recuperava gradualmente após o nascimento de Henrique, ela começou a revelar a vontade indomável e o intelecto estratégico que a tornariam uma das mulheres mais influentes da história da Inglaterra. Ela reconheceu, mesmo em sua condição debilitada, que seu filho simbolizava o futuro da causa Lancaster. Além disso, ela reconheceu que uma mulher viúva, sem terras, com um filho pequeno, precisava de proteção em um mundo à beira da turbulência. As guerras das rosas estavam se intensificando caoticamente ao redor deles, com a primeira batalha de St. Albans em 1455 d.C., marcando a intenção da Inglaterra de resolver seus conflitos dinásticos por meio de espadas e machados em vez de negociações. Por 3 décadas, a Rosa Branca da Casa de York confrontou a Rosa Vermelha de Lancaster em uma disputa que envolveu a nobreza da Inglaterra. Ricardo, Duque de York, reivindicou seu trono, traçando sua linhagem até o segundo filho de Eduardo III, enquanto os Lancaster mantiveram seu reinado através da descendência do quarto filho de Eduardo III, João de Gaunt. Margarida, uma Lancaster devido à sua ascendência Beaufort, viu-se aliada a uma causa vacilante. O rei Lancaster, Henrique VI, era visto como fraco, talvez insano, e definitivamente inepto para governar. Sua esposa, Margarida de Anjou, era mais competente, mas também amplamente detestada. Estrangeira, ela foi responsabilizada pelos reveses militares da Inglaterra na França e pela queda da nação em agitação civil. Sua solução? Casamento novamente. Em 1458 d.C., ainda se recuperando do nascimento de Henrique, ela se casou com Sir Henry Stafford,
o filho mais novo do Duque de Buckingham. O casamento foi um evento discreto, em contraste com a pompa que cercou seu casamento com Edmund Tudor. Margaret, embora se recuperando e de luto, viu-se casada com um estranho cujo valor principal residia na política e não no afeto. Stafford, simpático aos iorquistas, tinha mais peso como um pragmático que percebeu a importância de preservar a vida de Margaret, daí as valiosas propriedades e linhagem de Beaufort. Para Margaret, esse casamento simbolizava segurança para si mesma e para o filho. Apesar de dividirem alojamento com um homem cujas convicções políticas contradiziam suas próprias convicções profundamente arraigadas. Essa união era menos sobre romance e mais sobre parceria estratégica para lidar com questões práticas. O contrato para o casamento deles, intermediado pela mãe de Margaret e pelo pai de Stafford, era intrinsecamente detalhado, refletindo o complexo clima político. Margaret manteria a autoridade sobre suas propriedades em Beaufort, garantindo que a herança do filho permanecesse segura. A tutela de Jasper Tudor sobre o jovem Henrique Tudor foi crucial para a preservação de sua vida, pois ele recebeu proteção militar e apoio político para suas simpatias com os Lancaster. A união com Stafford perdurou por 14 anos em meio a alguns dos conflitos mais mortais da história inglesa. Margaret observou de longe as flutuações da sorte da Inglaterra, com reis sendo depostos e coroados repetidamente. Cada mudança na monarquia trazia novas ameaças para aqueles com lealdades duvidosas ou linhagens significativas. Margaret aprimorou sua habilidade de navegar nessas águas perigosas, forjando relacionamentos com mulheres de ambos os lados do conflito, ciente de que as redes femininas tendiam a durar mais do que as alianças masculinas. Manter correspondência regular com Elizabeth Woodville, rainha de Eduardo IV, e comunicar-se secretamente com Margarida de Anjou, exilada na França, exigia notável destreza diplomática. Uma palavra descuidada podia levar a acusações de traição. Durante esses anos tumultuados, Henrique, filho de Margarida, foi mantido no país de Gales sob a supervisão de Jasper Tudor. Esse arranjo serviu a um propósito prático, mas deixou Margarida de coração partido. Ela raramente via seu único filho e, mesmo quando se encontravam, era sempre em circunstâncias previamente combinadas. À medida que Henrique crescia de bebê a jovem, passou a infância como um estranho para a mãe, criado nas colinas galesas pelo tio, enquanto ela navegava pelas águas traiçoeiras da política da corte inglesa. A separação foi vital, mas dolorosa. Margarida canalizou seu anseio maternal não realizado em cartas e mensagens cuidadosamente codificadas que podiam passar despercebidas pelas linhas inimigas sem revelar informações confidenciais. Presentes eram enviados sempre que possível: livros, roupas, bugigangas que pudessem evocar memórias de uma mãe quase esquecida por Henrique. Mas ela frequentemente vivia em um estado de preocupação perpétua, incerta se o filho estava seguro, bem ou mesmo vivo. A educação de Henrique no país de Gales foi inclusiva e funcional. Jasper Tudor garantiu que seu sobrinho compreendesse não apenas os talentos nobres convencionais, como equitação, esgrima, música e dança, mas também as habilidades desafiadoras necessárias para a sobrevivência. Henrique dominava o galês fluentemente, familiarizou-se com os ritmos da vida rural e aprendeu a conquistar a devoção de homens que lhe deviam apenas respeito. Esses ensinamentos se mostrariam indispensáveis quando ele finalmente recuperasse o trono. A educação de Margarida foi ampliada por meio de seu casamento com Stafford. Ela aprendeu a administrar extensas propriedades, interpretar registros financeiros e compreender a intrincada rede de deveres que unia a sociedade medieval. Ela mergulhou profundamente em direito, história
e teologia, com um fervor comparável ao de um acadêmico universitário. O ano de 1461 d.C. viu uma mudança significativa, com a Batalha de Towton levando a um dos conflitos mais mortais da Inglaterra, com cerca de 50.000 homens se enfrentando em um campo nevado de Yorkshire em 29 de março. Ao cair da noite, cerca de metade havia perecido. A causa lancastriana sofreu graves danos, com seus líderes mortos ou dispersos, enquanto Henrique VI fugia para a Escócia e Margarida de Anjou navegava para a França com seu filho, Eduardo de Westminster. Após Towton, a situação tornou-se precária para Margarida devido à sua linhagem lancastriana, o que a tornou suspeita aos olhos de Eduardo IV. Seu casamento com Stafford ofereceu alguma proteção, mas, mais perigosamente, seu filho pequeno no país de Gales poderia se tornar um ponto focal para a rebelião lancastriana. Em 1469 d.C., Eduardo IV se envolveu em batalha com Henrique Stafford lutando ao seu lado em Edgecote. Um ferimento profundo e infeccionado na coxa deixou Henrique parcialmente incapacitado e ressentido com a causa iorquina a qual servia. O escasso reconhecimento e a escassa recompensa por seus sacrifícios o deixaram decepcionado, tornando-o vulnerável às sutis manipulações de Margarida. Em noites sem dormir, Margarida se perguntava se os soldados capturariam Henrique ou se ela ouviria que seu filho fora morto. Para evitar perigos potenciais, ela construiu uma intrincada rede de espiões, usando fundos de servos e mercadores para obter notícias do país de Gales, subornando escrivães para ter acesso à correspondência real e se esforçando incansavelmente para se manter informada sobre ameaças iminentes. A vigilância implacável teve seu preço, mas salvou a vida de seu filho. Margaret cuidou do marido ferido por meses, durante uma recuperação laboriosa, transformando simultaneamente suas lealdades políticas. Ela não defendeu abertamente a causa lancastriana, pois isso seria perigoso. Em vez disso, semeou dúvidas sobre as capacidades de Eduardo IV, repassou histórias de fraude e ineficiência iorquina e sutilmente convenceu Stafford de que ele não havia sido devidamente compensado por seus serviços. Essa tarefa intrincada exigiu proeza psicológica excepcional. Margaret teve que superar décadas de devoção iorquina, gratidão pessoal pela leniência de Eduardo IV e a cautela inerente de Stafford. Ela conseguiu isso por meio de perseverança, repetição e tratamento diplomático de seu orgulho ferido. Em 1470 a.C., quando o conde de Warwick iniciou sua rebelião contra Eduardo IV, Stafford estava preparado para mudar de lealdade. Em 1477 a.C., o cenário político passou por outra transformação. Ricardo Neville, o conde de Warwick, infamemente intitulado Fazedor de Reis, apoiou Eduardo IV e lutou contra Henrique VI por anos. No entanto, mudanças políticas o levaram a se aliar a Margarida de Anjou, com o objetivo de reintegrar Henrique VI. Essa aliança era peculiar, dada a inimizade passada entre eles, mas a política frequentemente reúne parceiros improváveis, e a honra ferida de Warwick ofuscou suas lealdades anteriores. Margarida observou atentamente esses eventos com crescente otimismo. Se Henrique VI recuperasse o trono, se os Lancaster prevalecessem, seu filho poderia ser autorizado a retornar do exílio galês. Ela cautelosamente contatou outros apoiadores Lancaster, avaliando a possibilidade de uma rebelião. Essas comunicações eram incrivelmente arriscadas. A revelação levaria à morte certa para todas as partes. A reintegração de Henrique VI, em outubro de 1470 d.C., pareceu milagrosa para Margarida. Em 1471 d.C., Eduardo IV retornou do exílio na Borgonha, com seu irmão Ricardo de Gloucester ao seu lado,
encerrando o breve reinado de Henrique VI, que se seguiu à sua transferência da Torre de Londres para reivindicar o trono. O rei, mentalmente instável, parecia perplexo ao passar de prisioneiro a governante da noite para o dia. Margarida observou sua cerimônia de restauração em Westminster, testemunhando em primeira mão o estado frágil e confuso de Henrique VI. No entanto, a restauração durou pouco. Em março de 1471 d.C., Eduardo IV retornou com o apoio da Borgonha e um grupo de mercenários experientes. Ele conquistou o apoio de nobres desiludidos com a turbulência e a incerteza, levando a batalhas decisivas em Barnet, em 14 de abril, e em Tewkesbury, em 4 de maio de 1471 d.C., onde Warwick caiu em combate e a causa de Lancaster chegou ao fim. O ano de 1471 trouxe uma mudança significativa. A Batalha de Tewkesbury marcou a queda final dos Lancaster e a morte de Eduardo, príncipe de Gales, o último herdeiro legítimo do trono do rei Henrique VI. Em combate, o príncipe pereceu. No entanto, outros relatos sugerem seu assassinato após a captura. Sua morte, juntamente com o subsequente desaparecimento do rei Henrique VI, pôs fim à linhagem ininterrupta dos Lancaster. O filho adolescente de Margarida emergiu como um formidável candidato à sucessão Lancaster, tornando-o um dos indivíduos mais perigosos da Inglaterra. Sua reivindicação era complexa e remota, abrangendo a linhagem Beaufort e obscurecida por dúvidas de legitimidade que remontavam a várias gerações. No entanto, sem herdeiros diretos Lancaster sobreviventes, a reivindicação de Henrique Tudor ganhou destaque entre aqueles que resistiam ao domínio iorquista. Henrique Tudor, de 14 anos, confrontado com um perigo iminente à sua vida, tomou uma resolução sombria. Embarcaria no exílio, em vez de arriscar a captura e a execução quase certa. A escolha foi dolorosa, mas vital. Permanecer no país de Gales significava a morte, enquanto o exílio implicava abandonar tudo e todos que Henrique conhecera. Em uma noite tempestuosa de setembro de 1471 n.C., Henrique Tudor embarcou em um navio em Tenby, iniciando um período de 14 anos de exílio na Bretanha. A partida foi precipitada e perigosa. As forças iorquinas estavam se aproximando das fortalezas lancastrianas restantes no país de Gales. Henrique e Jasper podem ter sido avisados com apenas 1 hora de antecedência, antes da chegada dos soldados do castelo de Pembroke. Margarida, a mãe de Henrique, não estava presente em sua despedida. Ela estava na Inglaterra, sem saber que seu filho estava fugindo para salvar a vida até dias depois. Quando a notícia finalmente chegou até ela, o choque foi devastador. Ela havia sido separada de Henrique pela vastidão do país de Gales por 14 longos anos. Uma vez separados pelo Canal da Mancha e pela hostilidade nacional, ela não tinha certeza se eles se encontrariam novamente. Empoleirada no topo dos penhascos galeses em seus pensamentos, Margaret se preparou para a perda de tudo o que importava. Seu filho poderia ter ido embora para sempre. Causa derrotada, líderes mortos ou destituídos. Sua situação piorou quando Eduardo IV solidificou seu governo e buscou vingança contra adversários. A Inglaterra voltou a ser seu lar, junto com sua união com Henry Stafford. No entanto, seu coração, antes maternal, endureceu em algo mais forte que o aço. Se ela não podia ser uma mãe tradicional, Margaret decidiu se tornar outra pessoa. Uma estrategista, uma resistente, uma mulher determinada a colocar seu filho exilado no trono da Inglaterra. A dor da separação se transformou em ambição gélida. Sua transformação foi impressionante. Originalmente considerada uma dama tranquila e devota, Margaret transformou-se em uma mente política astuta, aparentemente antecipando 3 passos à frente em cada circunstância.
ela iniciou o estabelecimento de alianças por toda a Inglaterra, localizando nobres influentes que poderiam potencialmente apoiar a futura restauração de seu filho. O empreendimento era arriscado e trabalhoso, mas lhe deu direção. Henry Stafford faleceu em 1471 d.C., pouco depois do início do exílio de Henrique. O momento de sua morte despertou suspeitas entre alguns espectadores. Stafford estava doente devido a um ferimento de guerra, mas sua morte ocorreu de forma incrivelmente vantajosa para as maquinações políticas de Margaret. Se foram causas naturais, veneno ou mero estresse que o levaram permanece incerto. No entanto, sua morte proporcionou a Margaret maior liberdade para perseguir suas aspirações abertamente. Com quase 30 anos, 2 vezes viúva, Margaret se viu em um momento crítico em relação ao seu terceiro casamento. Em vez de optar pela segurança, casando-se com um nobre menor para proteger suas propriedades e isolar-se no luto pelo filho falecido, ela optou pela influência, pois seu terceiro marido foi Thomas Stanley, Lord Stanley, um nobre inglês politicamente astuto. Habilidoso na arte da cronometragem que havia derrubado muitos outros, ele se destacou em se juntar à facção vitoriosa na última hora, trocando alianças sem problemas para estar sempre ao lado da resolução de qualquer conflito. A família Stanley ostentava forças militares substanciais no noroeste da Inglaterra e laços políticos que abrangiam da corte real às guildas mercantis. Para Margaret, uma aliança com Stanley proporcionava acesso a redes de inteligência, influência política e potencial assistência militar benéfica para os empreendimentos futuros de seu filho. Por outro lado, casar-se com Margaret garantiu a Lord Stanley a linhagem nobre de Beaufort e conexões entre a aristocracia. O casamento serviu como uma aliança estratégica, provando-se surpreendentemente frutífero. A grandiosa celebração do casamento, de acordo com os padrões da época, teve como objetivo ressaltar a influência contínua de Margarida em meio ao exílio do filho. Ao longo de 3 dias, houve torneios, banquetes e eventos religiosos que atraíram nobres de todos os cantos da Inglaterra. O próprio Eduardo IV prestigiou a ocasião, possivelmente reconhecendo a prudência de manter uma figura potencialmente perigosa, como Margarida Beaufort, à sua vista, em vez de permitir que ela agisse subrepticiamente. O acordo de casamento era intrincado e meticulosamente planejado. Margarida manteve a posse de suas propriedades em Beaufort e a autoridade para defender as causas do filho. Stanley adquiriu uma parceira cujo intelecto e conexões reforçavam sua própria proeza política. Ambos estavam cientes de que sua união girava em torno de ganho mútuo e não de afeição romântica, uma abordagem pragmática para os desafios que enfrentavam. Durante o tumultuado governo de Eduardo IV, eles perseveraram em meio a expurgos e turbulências políticas que ceifaram a vida de muitos de seus pares. Margarida, casada com Stanley, utilizou sua posição para coletar informações sobre as políticas reais e manter contato com exilados e potenciais aliados. Enquanto isso, Stanley ocultava suas atividades, reforçando sua própria base de poder para conflitos futuros. Henrique Tudor amadureceu no exílio durante esses anos na Bretanha, uma terra entre as forças conflitantes da França e da Inglaterra. Sua posição era frágil, pois ele tinha importância como um potencial aliado ou peça de negociação, mas também representava perigo como um ponto focal da resistência inglesa contra Eduardo IV. A correspondência entre mãe e filho tornou-se escassa e codificada ao longo do tempo. Eles empregavam identidades falsas, tintas invisíveis e códigos intrincados para suas comunicações. Informações eram ocultadas em trocas inócuas sobre comércio ou assuntos familiares,
servindo como um canal clandestino entre a rede de inteligência de Margarida, na Inglaterra, e a corte de Henrique no exílio. Apesar de sua natureza incômoda e pouco confiável, esse sistema fornecia o elo essencial para manter a comunicação. O medo corroía Margarida, pois ela duvidava constantemente da sobrevivência do filho, fosse ele vítima de assassinos iorquinos ou sucumbido a uma doença ou acidente enquanto estava no exterior. A incerteza era indiscutivelmente mais angustiante do que a certeza de uma tragédia. Para aliviar essa incerteza, ela reuniu uma complexa rede de informantes que transmitiam notícias da Bretanha, comerciantes, peregrinos, diplomatas, essencialmente qualquer pessoa com conhecimento de seu filho ou de sua condição. Margarida, a rede de inteligência de Elizabeth II, era notável em sua amplitude e sofisticação, ostentando informantes em cortes reais, guildas mercantis, comunidades monásticas e famílias nobres por toda a Inglaterra e pelo continente. As notícias chegavam até ela por meio de uma rede de comunicação secreta que teria espantado espiões experientes. Ela tinha insights sobre manobras militares antes de alguns comandantes, ouvia rumores palacianos antes que chegassem ao monarca e monitorava o bem-estar e a lealdade de potenciais aliados e adversários. Eduardo IV faleceu inesperadamente em abril de 1483 d.C., deixando seu filho de 12 anos, Eduardo V, para assumir o trono. A morte do rei foi abrupta, mas não totalmente imprevista. Ele levara uma vida de excessos em comida e bebida, e sua saúde vinha se deteriorando há anos. No entanto, sua morte aos 40 anos desencadeou uma crise imediata dentro do reino, pois um governante menor necessitava de uma regência que poderia potencialmente evoluir para uma ditadura. Mas o jovem rei nunca seria coroado. Seu tio Ricardo, Duque de Gloucester, assumiu o poder em um golpe que deixou até mesmo a nobreza brutal da Inglaterra atônita. Eduardo V e seu irmão Ricardo desapareceram na Torre de Londres para nunca mais ressurgirem vivos. Ricardo III foi coroado em julho de 1483 d.C. No entanto, seu governo começou sob um manto de suspeita que permaneceu inalterado durante todo o seu reinado. Para Margarida, a tomada do poder por Ricardo significou uma mistura de ameaça terrível e oportunidade sem precedentes. A tomada aniquilou a legitimidade iorquina, fazendo com que a reivindicação remota de Henrique Tudor pela linha Beaufort parecesse viável contra um rei amplamente acusado de assassinato de crianças. Margarida começou a tramar com bravura audaciosa, operando por meio do bispo John Morton e outros exilados. Ela orquestrou uma revolta na Inglaterra, enquanto organizava a invasão de seu filho pela Bretanha. A trama exigiu timing perfeito, financiamento substancial e comunicação por centenas de quilômetros de terreno hostil. A rebelião desmoronou em outubro de 1483 d.C., quando a traição revelou o plano de invasão de Henrique. Margarida assistiu impotente à execução de seus cúmplices. Ela escapou por pouco da morte devido ao seu casamento com Stanley, mas foi confinada em prisão domiciliar e privada de seus títulos. No entanto, Margarida não sucumbiu à derrota. Apesar de estar presa, ela persistiu em seus planos usando mensagens codificadas e servos leais. Durante meses, ela não planejou apenas o retorno do filho, mas também sua ascensão bem-sucedida ao trono como rei. Quando Henrique invadiu Milford Haven, em agosto de 1485 d.C., o cultivo a longo prazo da família Stanley, por Margaret, deu frutos. Em Bosworth Field, em 26 de agosto de 1485 d.C., Ricardo III encontrou seu fim em uma luta no campo de batalha em Leicestershire. As forças Stanley, que deveriam ajudar Ricardo, o traíram, uma ação que Margaret havia orquestrado ao longo de anos de manobras estratégicas. Seu filho tornou-se rei da Inglaterra.
Após 28 anos de separação, 14 anos de exílio e décadas de planejamento meticuloso, Henrique VII emergiu vitorioso. Margaret ocupou a posição de mulher mais poderosa da Inglaterra, mas nunca mais experimentou o vínculo descomplicado de mãe e filho, que as exigências políticas haviam lhe tirado. Margaret testemunhou seu filho fundar a linhagem Tudor, casar-se com Elizabeth de York para reconciliar casas rivais e gerar Henrique VIII. Ela faleceu em 1509 d.C., logo após a coroação de Henrique VIII, tendo realizado uma ambição iniciada em meio aos confins sangrentos do castelo de Pembroke. O preço que Margaret pagou por seu triunfo não pode ser quantificado em termos básicos. Ela ofereceu seu corpo para conceder à Inglaterra um monarca, sua maternidade à conveniência política e seu contentamento pessoal às aspirações dinásticas. A menina de 13 anos, contorcendo-se em trabalho de parto no castelo de Pembroke, mal conseguia imaginar a mulher em que se transformaria, a mãe do rei, a fundadora da dinastia, a mulher que pôs fim à Guerra das Rosas, por meio do afeto materno, transformada em riqueza política. Na abadia de Westminster, onde Margaret Beaufort repousa em seu túmulo de mármore negro, os visitantes podem decifrar a inscrição em latim que resume uma vida de realizações excepcionais, baseada em sacrifícios extraordinários. No entanto, eles não conseguem perceber as reverberações de um grito antigo, o lamento agonizante de uma criança anunciando o futuro da Inglaterra. Esse grito e a narrativa que ele iniciou estão sepultados nas fortificações de pedra de um castelo galês, onde o Atlântico quebra contra os penhascos e o vento sussurra através das pedras desgastadas pelo tempo, carregando ecos de uma menina que ascendeu ao papel de rainha-mãe após sobreviver a tormentos que nenhuma criança deveria suportar.